Bom dia a todos. Num dia muito feliz, num dia muito especial, né? Porque ontem nós tivemos, exatamente com a presença da governadora Fátima, né, a materialização de um sonho sonhado há muitas décadas. Estou falando da barragem de Oiticica, né, que teve seu contrato assinado em 2010, obra iniciada em 2013, obra que teve a participação de muitos, mas que teve a decisão da governadora Fátima, efetivamente, de promover a sua conclusão. Eu digo que estou muito feliz porque nós não tivemos um dia qualquer. Nós tivemos o primeiro dia de um novo ciclo de esperança e desenvolvimento, não somente para a região do Seridó, mas para o Rio Grande do Norte como um todo. Nós ampliamos ontem em muito a capacidade de reservação de segurança hídrica para esse estado. Mas mais que isso, nós inauguramos a partir de ontem também a perspectiva, né, de se fazer barramento sobre uma nova ótica. O que nós ontem fizemos foi a etapa da conclusão do barramento, mas nós estamos falando, na verdade, da construção do complexo hidrossocial de Oiticica. Uma nova forma, né, de pensar e de planejar a questão dos recursos hídricos, na premissa de que esses sistemas hídricos, eles não podem e não devem ser simplesmente feitos sob a perspectiva técnica, mas tem que expressar, né, a dinâmica social, ambiental e das infraestruturas casadas. É um exemplo, eu diria que icônico, né, de como essas infraestruturas passam a ser planejadas, levando em conta as questões sociopolíticas, culturais e políticas do território. Então, ontem se fechou, né, diria, a segunda barragem do estado. Ela compete ali com Santa Cruz, para e passo, né? Vamos botar elas duas em empate, vamos dizer assim, né? E agora, hoje ainda, estaremos visitando as agrovilas, né? Porque esse complexo hidrossocial traz exatamente essa perspectiva. O que era um barramento, né, uma obra de pedra e cal, se transforma numa obra com alma, porque levou em consideração que ali havia gente. Mas a partir daí, então, pela uma luta grande do movimento, e eu quero aqui saudar e abraçar, né, a esses amigos que a vida me trouxe, que eu fiz, né, e que tivemos muitas conversas, muitas discussões, sempre muito positivas, porque no fundo, ao fim e ao cabo, né, a nossa guerra era a guerra deles, a nossa luta era a luta deles também, e o sonho era o mesmo, nós queríamos, que agora começa a ser realidade. Evidentemente que isso é uma obra feita a muitas mãos, e aqui é muito agradecer, né, sob a liderança da governadora Fátima, o governo federal, o ministro Valdez, Dr. José Serra Seca, secretário nacional, e toda a sua equipe, a equipe dos colegas aqui do Rio Grande do Norte. Um agradecimento muito especial ao Dr. Salles aqui, a nossa PGE, né? Foi da inteligência e da criatividade do Dr. Salles que foi possível, inclusive, eu não vou entrar aqui na sua seara, Salles, mas enfim, se criar perspectivas novas de como, inclusive, exatamente isso que eu falava, se criar uma nova dinâmica entre as pessoas, entre o território, a infraestrutura, né, na forma inclusive, de se reassentar, né? Não é pouco o que está sendo feito. Eu acho que é uma grande conquista, e eu diria, sem querer me alongar e também dar chance aqui para nossos colegas, mas o grande desafio do nosso semiárido, que tem grandes vantagens competitivas, mas uma grande fragilidade, que é exatamente a falta de segurança hídrica. Mas uma vez superada essa faceta, nós temos condições efetivamente de ter o nosso desenvolvimento turbinado, né? E para isso, nós temos que armazenar essa água, dar um drible aí na natureza e transportar ela no tempo. Isso se faz com barramento. Nós somos a civilização da açudagem, mas é preciso também distribuir isso no espaço. E com essa grande rede de adutoras que está sendo feita, aqui eu quero chamar a atenção do projeto Seridó em curso, né, que vai levar água a conto completo para as cidades do Seridó, dando aí 100% de garantia, porque estará ligado exatamente e conectado às adutoras que já existiam, as novas estão sendo feitas, a Armando Ribeiro Gonçalves e a Oiticica,
E essas duas estão conectadas no eixo da transposição do Rio São Francisco, portanto, em termos de fonte, estaria garantida, né? E com isso você vai se abastecer aí todas as cidades do Seridó, eu diria com 100% de garantia. Isso é uma nova era, isso é um novo ciclo, né? Os nossos netos, bisnetos vão ler nos livros de história, que aqui faltava água nas cidades, que tinha que levar pipa para acudir às cidades, etc. Tal. Isso é uma nova perspectiva. Mas, como eu digo sempre, nós somos essa civilização da açudagem, né? Que vai nos garantir a possibilidade de nós termos essa água. Mas, como diz na Bíblia que nem só de pão vive o homem, eu gosto de dizer que nem só de água também. É preciso que a gente tenha um desenvolvimento, né? E esse conjunto de ações vai trazendo o Rio Grande do Norte como um dos estados mais seguros, apesar de estar no semiárido do ponto de vista da segurança hídrica, né? Para isso nós precisamos ter aqui uma gestão eficiente, e aqui nós temos o sistema SEMAR com o nosso IGARNE, né? Liderando aí essa perspectiva, né? Do monitoramento, do acompanhamento, da definição das regras de como nós temos que usar essa água, ou seja, temos que ter uma gestão efetiva, e o Estado também está se preparando para isso. De maneira que eu acho que ontem é um dia muito simbólico, porque ele aponta na direção de uma nova era, onde nós vamos poder ter garantia de água para abastecimento humano, por certeza, né? Mas também nós temos que planejar, e estamos fazendo isso. Agora mesmo estamos assinando com o Ministério um convênio para que a gente possa estudar os grandes planos para os próximos 4, 16, 30 anos, e como essas águas vão ser usadas. E ontem foi esse dia simbólico, né? Que aponta nessa direção. Então estamos aqui muito felizes e vamos dar continuidade. Agora, né, eu digo que botamos o time no campo. E agora temos que planejar, doutor Procópio, fazer com que essas coisas aconteçam, para que a água efetivamente, né, essa bênção divina, possa não somente nos aplacar a sede, mas possa ser o motor do grande desenvolvimento do Estado, que tem seus potenciais de geração de energia. E tem solo na bacia potiguar principalmente, mas também aqui no Seridó, em Manchas, né, possa efetivamente, fazendo esses nexos entre solo, água e energia, colocar o nosso elefante aí, né, na sua forma no mapa, na posição e na vocação que o destino lhe reserva. Antes da gente passar, secretário, aos demais convidados aqui, o ouvinte, quando o anúncio da manchete, já perguntava, diga ao secretário, pergunte ao secretário, quando é que de fato as águas do Pício elas chegarão ao Seridó? Depende então da conclusão de Oiticica e do projeto Seridó. Qual é a situação desse caso? Não, na verdade, a transposição do São Francisco chega no estado através de 2 ramais. Um que entra pela bacia do Piancó-Piranzaçu e a outra que entra pelo Rio Apudi. A do Rio Apudi, as obras ainda estão em construção, devem estar prontas lá para outubro do próximo ano. Mas as águas do Pício, pelo ramal do Piranhas, elas já estão operacionais, já são possíveis de ser operacionalizadas quando for necessário a gente poder mobilizar. Oiticica será caminho dela, mas não é nenhum empecilho, né? As águas poderão já vir na hora que forem demandadas. Evidentemente, isso aí pode ser palco de uma nova conversa, e eu acho que é muito interessante que a gente possa conversar mais sobre isso. O Pício não é uma torneira aberta sempre, não é um cano aberto, aliás, ela é uma torneira que a gente abre e a gente fecha, porque evidentemente você vai imaginar uma gota d'água para sair do Rio São Francisco e viajar tudo isso, chegar aqui, ela tem custo de energia, etc, né? Então, à medida que nós formos tendo necessidade, seja do ponto de vista do abastecimento humano ou mesmo do desenvolvimento, a gente já pode acionar essa grande possibilidade. Eu chamar assim de um inverno ad hoc, ou de um inverno auxiliar, né, para a gente entender melhor, né? Tem uma coisa aqui que é muito interessante. Como eu digo que nós somos a civilização da açudagem, a gente é umbilicalmente ligado ao açude que nos diz respeito, né? E a nossa vida vai variando com o nível que ele tem. Então, na medida que a gente tem a certeza de que pode usar aqueles açudes, porque hoje a gente não usa, inclusive, os grandes açudes ou os médios açudes que abastecem a cidade, com medo que na próxima quadra não chova. E aí, às vezes, a gente é pego que chove muito e toda aquela água sangra e vai embora. Então, é muito importante que a gente tenha essa segurança hídrica trazida pelo Pício. Mas só para trazer aqui essa perspectiva, né? E muitas pessoas pensam que a gente vai pegar o São Francisco e deixar ele encanado para cá. Não é bem assim. Mas a gente vai ter a certeza de que quando precisar, a gente terá. Portanto, a gente pode usar melhor as nossas águas e vamos usar primeiro as nossas. Vamos costurar primeiro com as nossas próprias linhas. Depois, nós vamos ampliando e trazendo água de mais longe para cá. Mas isso, evidentemente, vai passar por uma gestão aplicada, eficiente e eficaz, que será feita aqui pelo IGARNE, pela Secretaria, né, para que a gente tenha essa água na medida que a gente efetivamente precise dela. Queria conversar também com o Dr. Francisco Salles, procurador do Estado. Inclusive, o processo de Oiticica atrasou até a aposentadoria dele.
Doutor Francisco Salles, prazer, alegria ter o senhor aqui conosco e como acho que a gente já falou em diversos momentos, o senhor abriu uma jurisprudência nacional, né, quando a gente fala da desapropriação de áreas de barragem. Que avaliação o senhor faz desse momento, vendo inclusive a obra quase que concluída, efetivamente em breve será entregue ao povo do Seridó? Pois bem, olá, bom dia a todos e todos os ouvintes. Nesse momento, digamos, é um momento de muita felicidade para nós todos. Nós aqui estamos envolvidos desde o início. O Procópio é parte da proto-história dessa coisa, porque foi ele que nos puxou para dentro desse negócio, né? Na verdade, eu estava programado para o meu doutorado em Portugal e ele acabou com isso. Esse cara foi um desastre na minha vida. Né? Mas eu vou te contar, foi um desastre tão gostoso. Que hoje eu posso dizer que fico muito realizado pelo número de pessoas que nós podemos atender, né? E podemos, digamos assim, entrar com a intervenção do Estado na posse e na propriedade de todo mundo e deixar todo mundo, digamos assim, com todos os seus direitos garantidos. Então, veja bem, esta obra, quando ela começou praticamente sem projeto nenhum, a não ser o projeto físico, né? A questão do projeto social era praticamente inexistente. E isso é comum em barragens? Não existia esse projeto social? Foi comum durante, mas comum total, depois isso foi tendo, dada a reivindicação, tal, o momento que o país vinha, digamos assim, vinha acontecendo no país, as conjunturas e tal. Então, esta coisa começou a mudar, mas mudar muito lentamente. Não, sem nenhuma crítica, mas eu lhe digo que tudo que eu criei juridicamente, né, que eu criei porque é bem autoral mesmo. Não tenho dúvida. Né, foram exatamente reflexões de quando eu era estudante. E ainda quando eu era estudante foi iniciada a obra da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a barragem do Açu, e lá eu vi muita injustiça social, né? E aquilo, como estudante, me perturbava. Eu dizia assim, se um dia eu indenizar uma barragem, que isso não estava na minha perspectiva. Indenizar uma barragem, eu tenho que arranjar coisa diferente dentro do direito, porque não é possível que uma pessoa, uma família, que às vezes está numa posse que vem do avô, seja obrigado a ser, digamos assim, exonerada da terra, ser jogada para fora do seu habitat, né, porque a sua terra não tem um registro no cartório de registro de imóveis. E foi isso que aconteceu na Armando Ribeiro Gonçalves. As pessoas não tiveram sua propriedade indenizada porque muitos, né, quem não tinha o título da terra, né, não recebeu a indenização a priori, veio receber quase 30 anos depois. Então, como é que faz um negócio desse, gente? E eu vou te contar, isso era nos anos 80 que eu fazia essas reflexões, porque já me colocaram para eu escrever uma lei de terras para o Estado, uma nova lei de terras para o Estado, e eu, como estudante, sofria muito. O que eu não estudei malandrei na universidade, eu fui obrigado a estudar essa coisa, e isso me valeu de muito. Mas foi de uma valia enorme, né? E depois eu fiquei com tanta vergonha da minha lei, né? Ainda bem que não saiu nesse momento, que eu fui fazer um mestrado, né, para realmente entender. Mas 8 anos depois ela saiu. Bom, então nós tivemos a nova lei de terra. E isso aí, mas aqui objetivando, o que se faz com as famílias. Então, o fato é que eu me formei em 80 e em 1985, 86, né, a gente eu estava comandando as indenizações da barragem de Parelhas, né, Boqueirão de Parelhas. Então lá, aí eu já pratiquei a primeira coisa daquilo que eu pensava. Primeira coisa, eu pensava não retirar ou retirar o mínimo de pessoas das áreas atingidas pelas águas da barragem, certo? E como é que se faz isso juridicamente? Não tinha nada no Estado brasileiro, no direito brasileiro, né? Então eu tomei emprestado um instituto chamado Servidão Administrativa, onde a gente não desapropria
as pessoas, mas a gente indeniza tipo 60% a 80%, dependendo das circunstâncias, e a pessoa recebe as indenizações e fica nas suas terras. À medida que as águas vão baixando, as pessoas podem ir restabelecendo, né, a sua posse, a sua propriedade, e ir efetivamente tornando aquela parte, agora enriquecida por vazantes, como vazantes e água e tudo, eles podem ir tornando aquela sua parte produtiva. Tá? Essa é uma grande vantagem. Então, a outra grande vantagem é não ensejar o êxodo rural, né? Como foi feito tradicionalmente em todas as barragens. Essa coisa da servidão, essa aí, quem inventou fui eu, é autoral, e foi uma loucura, assim, porque nunca existiu, né? Não tinha existido, né? E nem existe nas outras barragens, é a única exceção aqui no Rio Grande do Norte. E, enfim, eu adotei esse instituto e deu certíssimo. Aí eu lhe digo, olha como é interessante, as pessoas preferiram receber menos, 60%, do que receber 100%. Você já viu isso numa indenização? A parte preferir receber menos, então não existia, né? Bom, então aí nós digamos assim, fixamos as pessoas, o Estado pagou menos, né? E tem outra coisa muito importante, é que as pessoas são os próprios vigilantes da área, porque toda vida que nós temos uma barragem, nós temos um problema seríssimo de invasão das áreas desapropriadas. E lá, como é servidão, o cara não perdeu a propriedade, então ele não deixa ninguém entrar ali naquele espaço. Então o Estado já está ganhando o terceiro ponto, que é uma vigilância gratuita e natural, né, das próprias pessoas. Bom, a partir daí, agora vamos para Armando Ribeiro, vamos para a nossa aqui, né? Quando nós chegamos, né, aqui para ver a questão da nossa barragem, a barragem que eu havia até então demorado mais para indenizar foi a barragem de Santa Cruz. Tá, quanto tempo, mais ou menos? Isso foi quando, Procópio? Foi nos idos de 90. 90. Né? 90, o doutor Paulo já estava lá também, né? Nos comandos aí e tal. Então, essa, que inclusive é maior, se diz maior do que a nossa atual, o Itzica, né? Então, eu demorei 6 meses. Mas, lógico que eu tive um apoio, porque eu tinha 2 procuradores comigo, eu tinha toda uma estrutura. Essa daqui me deixaram só eu. Eu era a minha equipe de procuradores. Mas aí eu aceitei o desafio, realmente a SEMAR então entrou no jogo e tal, e me dava advogados, né? Eu ia treinar esse povo, e era assim, era o carro andando e a gente consertando. Né? E só que aqui foi mas foi uma coisa complexa, porque não tinha nada. Aqui nós estávamos como em 1979, na Armando Ribeiro. Não tinha nada projetado em termos de obra social da barragem. Então, a gente começou na área rural com as indenizações, né, via servidão, o que é possível. Agora, a servidão ela só é possível onde fica a água, onde fica a área, digamos assim, totalmente coberta. Aliás, as servidões onde fica a área fora da linha d'água. Aquelas propriedades que têm a área totalmente coberta, nós não podemos fazer servidão, tem que desapropriar. Mas aqui foi em torno de menos de 30%, 25% a 30%. O restante tudo foi com servidão. Né? Então nós tivemos essa parte rural. Mas aí vem uma coisa. E o que nós vamos fazer com aquela mão de obra daquelas terras que vão ficar inundadas? Né? Aí nós temos empregados, subordinados, parceiros, meeiros, arrendatários e muitos herdeiros. O que nós vamos fazer com tudo isso? E surgiu uma ideia que nós já praticamos também, lá no Buqueirão de Parelhas, que era adquirir áreas fora para fazer assentamentos. E então, esta barragem agora é que surge nessa parte importantíssima dessa engenharia social, que foi nós desapropriarmos 3 grandes áreas para fazer os assentamentos desta mão de obra, digamos. Né? Então, isso aí a gente chega na parte urbana. E aí outra complexidade. Como é que nós vamos fazer com a parte urbana, por exemplo, para assentar as famílias, que é as casas? Né? Aí a gente troca uma casa, constrói a nova vila, né, que é a vila de Nova Barra de Santana. Né? Aí quem tem uma casa recebe outra. Aí muito bem. Quando a gente faz isso, aí vem a grita. Sim, e os comerciantes? O que faz? Aí vem.
Para o que faz? Bom, faz um centro comercial. Bom, fizemos o centro. Quantos comerciantes tem cadastrado? Aí tinha 14. Aí digo, mas tem que fazer um centro comercial com coisa de expansão, né? Então fizemos centro comercial com 22 boxes. Só que quando fala o centro comercial, a dinâmica da coisa, apareceram 41 comerciantes, que ninguém sabe de onde saiu, mas brotou comerciante. E bom, tivemos que fazer, né, a seleção. Bom, mas parte daí, fez tudo bem. Quando se resolve o negócio do comerciante, quando chega, pô, e o dono do mercadinho? Como é que fazer com o supermercado? Como é que vai fazer com o cara que tem um bar e tem uma sinuca, né? E só que para nós, para que ninguém sabe, uma cerveja gelada é totalmente bacana, né? Pode desamparar uma pessoa dessa? Aí, rapaz, só que o que era 2 transformou em 8. E nós fizemos conseguimos então para os grandes comerciantes. Como a gente resolve dos comerciantes, sim, mas tem mais 2 queijeiras, o que vai fazer? Aí lá vem o problema da questão da indústria, mas não era 2 queijeiras, porque era 2 queijeiras e mais uma fábrica de biscoito, que já empregava 12 pessoas. Como é que vai fazer? Vai deixar essa pessoa de fora? Isso tudo é engenharia jurídica, Vicky, repercutida. E depois que resolveu tudo isso, aí saiu. E o dono de oficina, o que nós vamos fazer com eles? Agora você imagine tudo isso juridicamente. Nós não tínhamos nenhuma experiência anterior dessas coisas, né? E tivemos que moldar juridicamente isso aí. Só que tem um problema, no Estado é tudo, você sabe que é tudo amarrado, e é cheio de controle para quê? É Tribunal de Contas de um lado, é Ministério Público, e é Justiça do outro lado. O que vai fazer? Aí chegou um momento que eu me vi emparedado e disse, agora, Procópio, não tem o que fazer, porque o Estado não pode trocar uma casa, tipo, de 100 mil reais, por uma casa do camarada só vale 15. Como é que eu vou fazer? Aí eu digo, bom, Procópio, agora o bicho pegou. Aí a gente vai fazer o quê? Aí é fazer uma lei, pô. Porque, né? Pelo menos se eu for preso, vai preso com os 24 deputados, né? E o Procópio junto, lógico. Aí vamos fazer uma lei. Aí fizemos um projeto de lei, eu passei uns 3 meses aí, conversando com o Procópio, ele me dava as ideias, eu transformava isso na perspectiva jurídica, legal. E fizemos um projeto de lei e contamos com digamos assim, a sensibilidade do deputado Francisco, do PT, que assumiu a relatoria, e nós tivemos uma lei que me autorizou a fazer toda essa ginástica. Amigo velho, então isso aí a gente chamou de permuta, juridicamente falando, permuta, só que nós criamos assim, que é permuta pura e permuta mista. E permuta mista por quê? Porque nós às vezes precisávamos trocar o terreno, né? O terreno do cara nós trocávamos e a construção nós pagávamos. E aí nós tínhamos que pagar não pelo valor dela, no estado dela, que tinha sempre um rebate de 40%. Então a gente conseguiu, com a lei, me autorizar a que as pessoas recebessem o valor da sua construção como se fosse uma construção nova. Então ele recebia, na verdade, tipo 40% a mais. Agora, e como? Nós não facilitamos também para ele de graça, ele botar o dinheiro no bolso. Ele assumiu um termo conosco, um compromisso, de que ele recebia, mas ele era obrigado a construir no terreno, tá? Sob pena de perder o terreno. E graças a Deus, todo mundo está construindo e construiu. O mercadinho ficou lindo, né? E o bar vai ficar mais lindo ainda. Enquanto tem o bar, tem umas coisas lá que vende, né? Como é que chama aquele negócio que vende cachorro quente, aquele lá, né? Aqueles espetinhos. Os espetinhos. Está muito bom, está lindo, você conhece a nossa nova. Rapaz, desculpa, eu falei demais, cara. Mas foram 10 anos de luta. Assim. Tem muito assunto. Inclusive, quem está mandando um abraço para o senhor, advogado Aderbal Ferreira, lá de Vera Cruz. Aderbal? Tá mandando um abraço. Aderbal, rapaz. Ele participou comigo aqui em Passagem das Traeiras. Grande abraço, Aderbal. Pois é. Deixa eu passar aqui para o nosso diretor técnico, obrigado, Procópio Lucena. Procópio, prazer ter você aqui conosco também, para a gente falar desse momento. E o IGARNE entra no processo, como o próprio nome já disse, o Instituto de Gestão de Águas. Qual será o papel do IGARNE agora? Entregue o Iticica, enfim. E para você que esteve desde o início da luta, é inegável o trabalho realizado. Como é para você agora esse momento? Bom, Alexandre, bom dia. Alexandre, o nosso amigo aqui, cearense, né? Ele tem um tom de cearense, né? O nosso procurador Salles, né? O nosso
secretário Paulo Varela, toda a sua expertise, competência, né, e compromisso. E eu mudei ao povo do Seridó, né? É o povo da barragem, de toda a bacia hidráulica, do município de Jucurutu, de São Fernando e Jardim de Piranha. Meu velho amigo, eu queria dizer o seguinte: eu estou na casa da emissora que fez todo esse trabalho durante 11 anos. A Diocese de Caicó, a partir dos nossos bispos, né, que estiveram presentes a vida toda nessa luta, né? Padre Ivanoff era diretor, estava na época como administrador diocesano, né? E depois chega do Antônio, né? E toda a igreja do Rio Grande do Norte, os bispos todos, fizemos várias romarias com os bispos, assumindo o compromisso de fazer uma barragem com justiça social, né? A vida é mais importante do que tijolo, do que concreto, do que cimento. Isso foi o nosso tom o tempo todo. E nesse período, né, tivemos um conjunto de atores, né, de forças, de movimento, que estavam junto conosco, como o movimento sindical, a FETARNE, os sindicatos, todos juntos nesse movimento. Fomos buscar inspirações no Movimento Nacional de Atingido por Barragem, né, que tinha toda uma experiência, toda uma expertise de como se envolver com isso, né. Tivemos o velho Gaspar, que não está entre nós aqui. Gaspar deu uma contribuição imensa nessa caminhada conosco, né? Junto com todos os sindicatos. Tivemos uma parceria muito forte, mas muito forte com a Rádio Rural. A Rádio Rural foi fundamental. Todos os dias a Rádio Rural estava conosco na discussão e nos debates. E como o doutor Salles já expressou, essa barragem começa pensando numa obra física. Como o nosso secretário já expressou. Começa pensando numa obra física. Todo o eixo da parede tinha sido já indenizado. Eram 57 proprietários, todos indenizados. Mas ninguém sabia como ia ser a indenização das demais pessoas. Vocês terem uma ideia, tinha para a indenização 8 milhões e meio. Sabe quando foi que foi indenizado? Quase 50 milhões já. Era uma disparidade, não existia clareza nisso. Para fazer a Nova Barra Santana, era para fazer uma vilazinha. Tinha 11 milhões, se gastou mais de 40 milhões. Isso tudo foi refeito, replanejado, rediscutido a partir da luta do movimento, dos atingidos e atingidos pela construção do complexo social Oiticica. Então, essa luta toda, ela construiu um conjunto de conquistas. E é muito importante também lembrar que nesse processo nós tivemos uma dificuldade imensa financeira. No primeiro momento, o Estado não tinha contrapartida para fazer a obra. E a bancada federal deu grandes contribuições com emendas parlamentares para esse período todo. Esse complexo passou pelo governo de Rosalba, passou pelo governo de Hoffs e está no governo de Fátima já no segundo mandato. Né? No governo federal passou por Dilma, que foi quem autorizou, né, a execução dessa obra, né? No governo Temer, passou depois no governo Bolsonaro e agora está no governo Lula. Então é uma obra já de Estado, né, Paulo? É de Estado. Ela é uma obra que passou por várias gestões, todas deram suas contribuições de suas formas, mas na verdade, né, faltava sempre recurso, porque não havia contrapartida do Estado. Isso o movimento ficou o tempo todo acompanhando, até que o movimento parou essa obra por 120 dias, o movimento fez o barracão da resistência ali, e aí o procurador Salles faz uma reintegração de posse pela PGE. Isso foi uma confusão. Nós ficamos inimigos desse camarada durante um tempo e depois fomos ver que ele estava correto, porque ali nós estabelecemos os compromissos do Estado para com o complexo. E aí ele saiu de obra física para um complexo de social e cívico, porque nós amarramos ali 13 pontos que era negociado, né, entre o movimento, né, e o Estado. Houve um acordo, o juiz transformou uma ação no acordo extrajudicial e a partir daí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com o juiz à disposição, é específico, isso é uma coisa inédita, viu, doutor? Nunca me falar nisso, né? Inédita, para que ele pudesse mediar esse processo. E essa mediação, doutor Paulo, foi fantástica. Aí as coisas começaram a andar, as negociações, porque se respeitava o juiz, né? E o juiz não tomava decisões, só mediava. As decisões eram nossas, do movimento e do governo. Né? E aí teve um fato também importante, que quando houve a primeira mobilização nossa, quando percebeu-se, quando a comunidade procurou a Diocese de Caicó e o movimento sindical, que nós fomos para essa articulação e ficamos na coordenação, colaborando, né, construindo documentos, as pautas, e avaliando, e discutindo, e refletindo democraticamente, sempre com muita sensibilidade humana e social, né, nós chegamos à conclusão que precisaríamos de um procurador que fizesse o que foi feito na Barra das Traíras. Só tinha um. Era esse sujeito chamado Dr. Salles, só tinha ele. E aí fizemos um documento para a governadora da época
e fomos para uma reunião com os bispos, com o governador, e ninguém queria ceder, porque havia divergência ali e tal. Aí o governador disse, já que os bispos do Rio Grande do Norte querem ser doutor Salles, está liberado, doutor Salles. Aí ele disse para mim, não, estou perto de me aposentar, pois suspenda a sua aposentadoria. Você nem vai fazer mestrado, nem vai se aposentar, você vai cuidar da vida do povo do Seridó. Você vai fazer o maior benefício histórico para aquela região. E aí está aqui ele. Aí nós hoje já pagamos essas quase 50 milhões de indenizações, com servidão administrativa. São quase 6 mil hectares de terra a mais que vai ficar disponível para essas famílias produzirem, viverem e trabalharem e ter dignidade. Tem mais 800 hectares para as 3 agrovilas para reassentar, né, 115 famílias, que isso é outra conquista histórica, né, nesse processo. Nós tivemos outra conquista histórica que a população precisa saber, que foi garantir 41 casas lá na Nova Barra Santana para pessoas sem tetos. Mas 33 terrenos estão sendo construídos as casas para pessoas sem teto, que não tinham teto na velha Barra Santana e vai estar tendo na Nova Barra Santana. E são conquistas históricas. Moradia para quem não tem teto e terra para quem não tinha terra. E são conquistas históricas. Além do mais, nós conseguimos, de forma muito harmônica, né, construir 5 tipologias de casas na Nova Barra Santana. 176 casas. Fora igreja, né, fora comércio, o centro comercial com 22 blocos, que não existia isso no passado. Teremos 2 tipos de terreno, um para 11 proprietários que tinham pequenos mercados, que ficaram construindo suas casas a partir do projeto de lei chamado Projeto da Permuta. Tivemos mais esse terreno para a indústria e comércio, com padaria, oficinas e tudo. Isso é uma conquista histórica, está lá. Isso é a conquista da história. Né? Conseguimos 120 quilômetros de estrada de contorno, que isso não existia do projeto. Toda pavimentadazinha, toda organizada, né? Com muita qualidade das estradas, está lá terminando. 115 quilômetros de energia de trifásica de primeira nova. Isso era uma rede velha que vinha lá para dentro e nós conseguimos. E o esforço do doutor Paulo foi fantástico nisso, junto com a COSERN. Né? João Maria fez um esforço fantástico na história da Nova Barra Santana, que inclusive, antes do governo anterior, tinha tido uma chuva, caiu 38 casas. E tivemos que entrar na Justiça Federal, na Juíza Federal, no Ministério Público Federal, e ele autorizou, por inexigibilidade, contratar a ET em causa para poder recuperar essas casas, e hoje está a Nova Barra Santana pronta. Veja o tamanho das conquistas. Mais 4 quilômetros de estrada asfáltica ligando a 118 a Barrais de Oiticica. E isso teve um papel importante, inclusive, do prefeito Diogo de Curutu, que entrou conosco nessa campanha e mobilizou forças políticas, e conseguimos também fazer isso. De forma que o Complexo Social Oiticica é uma história de luta, de resistência e de vontade política. É a participação social da igreja, do movimento sindical, mostrando para os tomadores de decisões que não era mais possível fazer barragem como antigamente. O Estado chegava, fazia a obra, expulsava todo mundo, não indenizava ninguém e nem recuperava a vida das pessoas, deixava as pessoas abandonadas. Agora não. Agora as pessoas estão vivendo, né, com segurança social, humana, com dignidade, com a possibilidade de ter, né, renda, ter emprego, né, ter melhoria de vida. E essa barragem, esse complexo de social de Sica, vai fazer o Seridó ser a região com maior segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter aqui acumulado 1 bilhão e 600 milhões de metros cúbicos de água. No Seridó. O que é que isso significa? Emprego, renda, desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ela segue a trilha das águas. Aonde tem água, onde tem segurança e tem desenvolvimento. Chega a indústria, chega as empresas, chega os negócios, chega o desenvolvimento. Então o Seridó vai estar na trilha do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Entre Jucurutu e Armando Ribeiro, nós vamos ter ali 3 bilhões. 3 bilhões de metros cúbicos de água acumulada. Gente, isso é muita água. E aí é o que o doutor Paulo já está dizendo. Precisa, aí tem que ter desenvolvimento, tem que ter irrigação. Nós vamos poder irrigar até 10 mil hectares de terra. Nós vamos poder abastecer até 2 milhões de pessoas. E aí você tem um pulmão que vai conectar-se com o PIFS, vai se comunicar com o projeto Seridó, que vai abastecer a cidade do Seridó e vai liberar alguns açudes para a produção, como é o Itães, Cruzeiro e o Sabugi. Então nós vamos ter um potencial de produção agrícola, resgatar, por exemplo, no nosso centro de produção de alevinos aqui do Denox, que pode produzir até 10 milhões de alevinos por ano. Então o Seridó está
na trilha do desenvolvimento. O Seridó está se preparando para ser a região com maior potencial hídrico acumulado superficialmente e com a capacidade de produzir riqueza, desenvolvimento, emprego e renda. Então, isso é felicidade. Então, ontem foi um dia que nós estávamos emocionados, né, felizes, com nossas presenças, com a presença da governadora, que fez um esforço gigantesco no seu governo, né, para que a obra nunca parasse, para nunca faltasse recursos. Por exemplo, dos últimos 4 anos, e agora com o novo governo, não faltou recurso nenhum para a obra. Que esse foi a primeira discussão que nós tivemos. Não pode faltar dinheiro. E o governo federal, o governo Lula, o governo Fátima, por se ter um alinhamento político, ideológico e administrativo, facilitou toda essa situação de não faltar dinheiro. Então, hoje, esse complexo não tem faltado dinheiro. Por isso que ele está sendo concluído. Porque houve mudança em todo o projeto. Esse projeto começou com 240 milhões, vai terminar aí perto de 800 milhões, 900 milhões. Aí dizia assim, mas isso é superfaturamento. Não foi isso. Nós acompanhamos de perto, o Ministério Público Federal acompanhou e os juízes acompanharam. Isso foi, Paulo já dizia que só com o IRENT, se você fosse calculado nesses 11 anos, né, pela inflação, já daria 600 milhões de reais. Então, isso tudo foi mudança. Eu estou falando de uma agrovila, eu estou falando de um pagamento de indenização que tinha só 8 milhões e meio, foi para 50. Porque não havia um planejamento inicial da obra. Ninguém conhecia bem essa obra. Então, só o planejamento é que fez com que isso acontecesse. Então, hoje é um dia de felicidade, uma semana de felicidade, porque nós vamos estar segunda-feira aqui na Barra da Extraíra, que é uma outra felicidade imensa, o nosso coração se enche de felicidade, de sonhos. São sonhos realizados. São vitórias concretizadas. São mobilizações com resposta. Aí fica aquela coisa. Lutar por direito não é crime. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. E a não desistência fez com que isso estivesse como está hoje. Então, Rádio Rural, ouvintes toda, vocês são parte disso. A Rádio Rural é parte disso, é essencial. A Igreja Católica, o movimento sindical, os movimentos sociais, né, as igrejas que participaram todo, a PGE, né, os parlamentares desse estado que contribuíram, né, o governo Fátima, que foi desde deputada federal que apoiava essas causas, o deputado Francisco que aprovou, fez o relator do projeto da permuta, né. Agora nós estamos, inclusive, você tem uma ideia, a Associação da Comunidade Nova Barra Santana, ouvintes da comunidade, recebeu uma emenda agora de 50 mil reais do deputado Francisco. Nós vamos fazer, vai ter agora energia solar em todo o teto da associação, vai ter ar-condicionado e vai ser toda forrada. Né? Então vamos ter um ambiente, inclusive, para capacitação, para cursos, né? Para mobilização, para oficinas, para que as pessoas possam se capacitar para se adequar à nova vida da Nova Barra Santana, inclusive com o turismo que vai chegar. Né? Então são novos momentos. Então o Seridó vive hoje um novo momento. A barragem de Oiticica recuperada. A barragem da Extraíra recuperada. A barragem da Extraíra, da Oiticica, concluída com toda a sua ênfase social e humana e física. O PIFS conectado conosco. E os nossos açudes todos conectados através da doutora do Seridó, nós teremos um novo tempo no Seridó. E esse foi o sonho que eu tive sempre, porque eu carreguei água de jumento, de cacimba. E eu tinha um grande sonho um dia ver a gente ter água nas casas rurais, nas casas urbanas, conectadas. E o doutor Paulo Valério pensa que tinha das adutoras do Rio Grande do Norte, foi o homem que inspirou, junto com o Romo Macedo, das adutoras do Rio Grande do Norte, nos governos passados de Garibaldi. Ele volta para o governo, trazendo essa inspiração e montamos esse projeto. Então nós vivemos um novo momento no Seridó e pode esperar, daqui a 5 anos, Paulo Valério, esse Seridó será outro. Porque a trilha do desenvolvimento acompanha a trilha das águas. Na história da humanidade, onde houve desenvolvimento, é porque tinha água. E só tem vida e economia circulando e relações sociais se estabelecendo aonde tem água. Ninguém vive onde não tem água. Então o Seridó está aí se preparando para em pouco tempo ser a região mais próspera do Rio Grande do Norte. Aguarde isso. O Seridó será uma região próspera. E todos vão estar procurando o Seridó para chegar nessa região. Já tem muita gente procurando terra aqui em São Fernando, Jardim de Piranha. Tenho notícias de muitos empresários procurando isso já. A agricultura familiar vai se fortalecer, né? Essa agricultura mais empresarial também vai se fortalecer, porque a água vai estar disponível para propiciar esse desenvolvimento. Se Deus quiser, nunca mais ninguém vai falar no Carnaval de Caicó que não vai ter porque não tem água. Nunca mais ninguém vai falar em Festa Santana. Não, a Festa Santana tem que ser diminuída porque não tem água. Não, se Deus quiser, a partir de agora,
as festas de Santana, a festa do Rosário, o carnaval e qualquer outro festival em Caicó e no Seridó vai ser fortalecido, porque vai ter água para fazer com que o povo venha, tome banho, né, cozinhe, vá para os hotéis com tranquilidade, vá lá para as casas dos amigos, e lá não vai faltar água. Então, caminhamos para um Seridó muito próximo. Então, o dia de ontem e segunda-feira, como vamos estar na Barragem de Traíras, nós vamos estar exuberantes, porque o futuro chegou no Seridó. E o futuro é esse complexo social que está pronto aí. Inclusive, o doutor Francisco Salles, ele tem uma observação a fazer. Doutor Salles, fique à vontade. Ok, obrigado. Quanto a essa parte, você vê, das adequações jurídicas que nós temos que fazer, né? Veja bem, a barragem começou aí com menos de 300 milhões, era a perspectiva, né? Nós hoje estamos alçando aí para cima de 800 milhões, né, Procópio? E assim, os contratos, a norma, a lei só admite que a gente reajuste os contratos até um teto de 25%. Para além daquilo, fora as correções e tal. Nós estamos aí com 300%. Como é que nós vamos viabilizar, gente? Essa coisa, se a norma, a gente chamava, quando era estudante, chamava de lei burra. Aliás, essa lei é tão burra mesmo, porque essa lei de licitações, a outra, né, a 8666, que ela foi totalmente revogada e agora tem uma nova lei tentando acompanhar as adequações do momento, as conjunturas e tal, da realidade social. Mas nós encontramos dificuldades tremendas no sentido de que nós temos praticamente que legislar sem poder legislar. Mas aí só tem um caminho. Ou nós admitimos essas readequações contratuais, ou nós não vamos ter, né, a obra, a barragem, assim, com toda, digamos assim, esses adicionais que advieram, né, que foram incorporados e tal. Então eu queria fazer essa observação, e a segunda observação que eu gostaria de fazer fazer uma homenagem aqui aos bispos, né, Dom Jaime, Dom Antônio, né, e também Padre Ivanov, que o Procópio falou, e também o nosso querido Gaspar. Fazia questão de me entrevistar quando eu vim aqui, e também quero fazer essa homenagem em memória ao Gaspar. Gente muito fina, gente muito boa, né? Então, abraço, meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Secretário, agradecer a participação dos senhores, algo mais a acrescentar, fica à vontade. Não, só de realmente expressar, né, a felicidade. Eu estava aqui escutando Dr. Salles e Procópio, estava me deliciando aqui, né? Nós vimos aqui a história em movimento, né? Nós vimos aqui o direito, na criatividade aqui do Dr. Salles, né, se adequando para que a gente pudesse avançar, né? Nós vimos aqui os movimentos sociais, né, presentes. Então eu diria que nós estamos caminhando, Procópio, né, para concluir aqui, Salles, uma obra que ela é socialmente justa, ela é economicamente inspiradora e indutora de desenvolvimento, né, e tecnicamente reconhecida, né, aí pelo Brasil inteiro como, assim, né, uma obra que orgulha a engenharia nacional. Então, deixar aqui efetivamente o nosso abraço. Ontem nós tivemos um dia com a presença da governadora Fátima, né, e nós queremos aqui realmente reconhecer, né, dentro dessa história que aqui foi colocada de muitas passagens, mas a presença decisiva dela para que isso pudesse efetivamente ser concluída, né, nesses últimos 2 anos, na relação direta com o governo federal, garantindo recursos, enfim, né, e como o Procópio disse, hoje é o primeiro dia de um novo ciclo para o Seridó. O caminho do desenvolvimento efetivamente passa pela trilha das águas. Eu fico tão feliz de escutar quando o Procópio fala aqui que nós vamos ter talvez a região mais segura. Gente, nós estamos no meio do semiárido. Isso é um exemplo para o Brasil e um exemplo para o mundo. Doutor Salles, muito obrigado. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Eu falei de tudo, esqueci da minha procuradoria. Estou pensando aqui. Eu preciso ser justo com a minha procuradoria, a minha instituição, que realmente que me possibilitou, né, a gente fazer esse trabalho. Eu tive apoio de todos os procuradores, mas quero destacar o apoio que estou tendo agora do nosso procurador-geral, doutor Antenor Roberto, que tem sido assim, ele é empolgado, né, e ele se empolga juntamente comigo, e realmente ele tem me possibilitado, assim, nesses últimos momentos, digamos assim, das indenizações, amigo,
Para você ter uma ideia, a semana atrasada eu estive aqui, né, e eu consegui indenizar um espólio com 79 herdeiros. Isso tudo no acordo. Encontrou todo mundo? Encontrou todo mundo. Foram quase 3 anos de busca, com o apoio das empresas que nos assistem, né, as empresas supervisores e tal. Mas isso foi num dia, no outro apareceu uma outra promoção, com 57 herdeiros. E nós fizemos a nossa, eu também havia esquecido, Procópio e Paulo de nominar, que nós estamos praticamente com 99% de todas as indenizações. Imagine, inclusive esses inventários que foram os mais complexos, né, assim, para a gente indenizar, aliás, esses espólios não inventário. Mas 99%, que eu posso dizer, de acordo. Todo no acordo, na conversa, na construção dialogada, dialógica, de todo esse processo de interação. Imagine isso aí, amigo. E assim, 30% eu creio das indenizações que nós temos foi em cima de espólio. nós unimos irmão com irmão, tinha irmão querendo dar tabefa. Estava brigado há muito tempo. Não, é porque chega na hora e tal, o outro vai para aqui, outro para lá. Cada um acha que merece um pouco mais. Enfim. Pois é, e todo esse povo, praticamente todo, nós conseguimos unir esse povo. Então foi um trabalho muito bonito, né, nessa construção. E a colaboração também que eu quero deixar aqui, do grupo que participou nos apoiando, o grupo dos próprios atingidos e atingidas. Amigo. Esse foi realmente foi uma coisa fantástica. E ontem a gente brincava lá, né, depois do dever, nós tivemos o lazer lá no Zeca Barrão, parece que era o nome do bar. Bem pitoresco. Fiquei no sacrifício lá até quase meia-noite, mas algumas coisas passaram a gente naquele debate, o calor de uma cerveja a mais e outra menos, de uma cachaça no final para poder coroar a coisa, e isso coisas muito bonitas, né, do meu pessoal, do nosso pessoal da Procuradoria aqui em Caicó, né, e nós conversávamos o seguinte, que aqui eu extraí, com essas conversas e tudo, eu extraí inspiração, tá certo? Eu recebi da sabedoria do povo, né? Do povo humilde lá do campo, eu recebi da sabedoria desse povo o estímulo, a criatividade para poder, digamos assim, adequar toda a questão da legislação brasileira, que não é voltada para esse tipo de coisa, não se adequa, e aí a gente tem que ir para as exegeses, para a hermenêutica e tal, para poder, digamos assim, fazer as adequações, porque o direito ele tem que ser justo, o direito ele é um instrumento de justiça, e sobretudo justiça social, e hoje com a Constituição para a promoção da dignidade humana. Então eu não posso deixar, né, de que as pessoas não tenham seus direitos, que a pessoa não receba suas indenizações porque não tem um papel da terra, né? Eu não poderia deixar um negócio desse, porque a norma, a lei de registro público, a não sei o quê, a de licitação para aqui, enfim, o Código Civil brasileiro, que inclusive, né, nós tivemos aí o de 2002 agora, mas era de 1916, né? 1916 o Código Civil, e a coisa atual ainda, né? O nosso código atual, que é de 2002, com vigência inicial em 2003, ele ainda traz muita coisa de 2016. Então, assim, a legislação brasileira nunca acompanha a dinâmica do desenvolvimento das relações sociais. Pois é, eu me encontrei nesse cipual aí e tive que falar isso, e ontem à noite, então, voltando lá para o nosso Zeca Barrão, essa coisa de a gente dizer, o povo humilde do campo, tá certo? Que é desconhecido em sua grande maioria, seus valores, inclusive chama o cara de matuto, é tudo estigmatizado, não sei o quê, mas é só quem tem sabedoria. Eu não troco a sabedoria do meu pai, que foi do campo, né, pela sabedoria dos doutores de hoje, tá certo? Que foi que traçou filosofias de vida e nos guiou a todos, os nossos 12 filhos e meus 11 irmãos. Amigo, desculpe, mas... Muito obrigado, doutor Salles. Procópio, obrigado também. Algo mais, fique à vontade. Não, estava olhando aqui, esse encontro da ciência com o saber popular construiu esse pacto. E aí que Salles vem com conhecimento técnico, jurídico, e vem a oralidade do povo camponês. Essa oralidade que resgata
os valores, a cultura, o jeito de ser, de viver e a sabedoria humana. Então esse encontro foi sempre assim, o encontro da ciência, da técnica com o conhecimento popular. E nesse encontro surgiu um novo conhecimento que Saulo está expressando aí. Então isso é muito digno da realidade humana, que é saber respeitar os valores, saber conhecer as pessoas pelos seus sonhos, pelos seus projetos de vida e saber dialogar a partir dessas necessidades. Foi assim que nós fizemos isso. E é claro que você vai ter algumas insatisfações, é natural que tem em qualquer lugar, você não deixa todo mundo satisfeito, tem gente que faz críticas, e são críticas que precisam ser ouvidas e respeitadas, né? Agora eu queria terminar fazendo um convite aqui, doutor Paulo Varela, como secretário, ontem o governador esteve conosco, que é segunda-feira. Segunda-feira vai ser entregue a obra da barragem de Oiticica, de recuperação da barragem de Oiticica ao povo do Seridó. E será um momento também de muita felicidade. Essa barragem, ela vinha correndo aí há 8 anos praticamente, sem a definição dela de ser concluída. Quando o governo federal atual chegou, a obra estava abandonada, sem orçamento e devendo à empresa. Foi preciso correr atrás de orçamento, pagar a empresa e ter dinheiro para concluir. Isso não faltou mais. Então, a obra está concluída, ela pode, o açude da traíra pode encher hoje e verter. A barragem, o açude, ele pode encher hoje e pode sangrar. Ela está com a comporta toda fechadinha, né, Paulo? Toda estruturada, quem for lá segunda-feira vai ver. E aí nós teremos 3 momentos muito importantes. Nós vamos ter a visita à obra, vamos ter a entrega da obra, vamos ter a bênção da obra. O nosso padre S já se comprometeu a estar lá. Padre Joaquim, que é lá de São José do Seridó, e Padre Romo, que está em Jardim do Seridó, vão estar presentes, que é nas suas paróquias, vão estar presentes. E nós vamos ter um show, né, do artista, do cantor Amazã. Amazã se comprometeu, né, em fazer um show, né, popular, um show sem custo para o governo. Ele vai fazer o show, porque no dia da reunião ele disse: olha, governador, se nós terminamos essa barra esse ano, que ela possa tomar água em 2026, eu vou estar aqui dando uma contribuição. Então vai ser lá no Palhoça do Edilson, lá na barragem de Traíras. Então vai ter esses 3 momentos com esse show bonito. Então toda a população, esse show vai ser às 5 horas, a entrega vai ser às 16 horas, com a visita e a bênção às 16 horas, e às 17 horas começa esse show de Amazã. Então é uma contribuição do artista e cantor Amazã. Vai ser um momento bonito, vamos chamar a população toda, o Seridó está sendo convidado, os prefeitos convidados, vereadores, né, as autoridades do Seridó, as igrejas, né, será um momento importante. Né, os deputados estão sendo convidados, toda a população, a governadora está convidando todo mundo, a SEMAR está convidando todo mundo, porque aliás essa obra é do governo federal, é o DENOC que está tocando, mas o governo FAP assumiu junto com o governo essa parceria de mobilização, de buscar o recurso e de fazer com que ela fosse concluída, né? Então a barragem de Oiticica vai sim receber água em 2000, Traíras, vai receber água em 2026, tomara que seja no começo de janeiro, que ela encha, que ela sangre, para que a nossa felicidade do povo de Jardim, que vai voltar a ter captação de água para abastecer sua cidade, né, de Jardim de Seridó, através da doutora lá das Traíras, e São José do Seridó está na fase de conclusão de sua adutora e também vai ter a oportunidade também de abastecer a cidade de São José. E aí são 1.000 hectares de terras usadas naquela bacia. E você foi responsável por isso, doutor Salles. E aí vai ter emprego e renda, piscicultura, melhoria de vida. Então a expectativa para segunda-feira está grande, porque o momento é grande, é esperançoso. É um sonho realizado, mais um sonho realizado, e é o Seridó fechando o seu ciclo de segurança hídrica. Então, até segunda-feira, se Deus quiser, e a Rádio Rural certamente vai estar lá conosco.